Olá, querido irmão, querida irmã da Central Urumina, seja bem-vindo à devocional de hoje. Bom, não costumo postar devocionais aqui no canal da igreja, mas eu fiz um desafio aos irmãos no culto de celebração do último domingo. Entreguei para eles um lenço baseado na mensagem de domingo e esse lenço contém 6 referências bíblicas e o desafio era que cada irmão meditasse acerca dessas referências. Bom, se você está chegando aqui no canal agora, eu convido você a assistir aos outros vídeos. Está aqui na descrição do card, os vídeos anteriores, para que você possa entender, né, o que está se passando. Bom, no domingo, nós meditamos a respeito do tema crescimento pessoal, que tem sido a série de mensagens deste mês. E falamos do tema específico de encarar Deus. Não no sentido de força física, mas encarar no olhar, acertar as contas com Deus, colocar nossa vida em dia diante do Senhor. E ali naquele papel eu coloquei alguns versículos que podem nos ajudar a entender a importância disso no crescimento pessoal de cada cristão e como isso pode nos ajudar a dar um salto no nosso ministério em termos de assumirmos o lugar que Deus quer para cada um de nós. Bom, então no primeiro dia, na segunda-feira, nós meditamos a respeito de Isaías 59, ontem a respeito de 1 João 1, 9, né, e eu li ali a partir do versículo 8 até o 10. E hoje eu quero meditar com você em Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, e diz assim, na versão NVI: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aqui nós temos dicas muito importantes sobre a questão de acertar as contas com Deus. A primeira dica é esconder os pecados. Quem esconde os pecados não prospera. Por que não prospera? Primeiro, que ele está mentindo a si mesmo. Segundo, que ele está tentando enganar a Deus, porque não se pode esconder os pecados de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Então, quando nós pensamos que de alguma forma estamos escondendo o nosso pecado de Deus, na verdade estamos nos enganando e nos iludindo de que Deus é bobo de alguma forma, que não está vendo os nossos pecados, e por isso nós não vamos prosperar, porque nós não estamos sendo fiéis e sinceros diante de Deus. Bom, a segunda dica que esse texto vai nos dar é que há um outro lado, ou seja, mas quem confessa os pecados e os abandona. E aí são duas coisas extremamente importantes e que se complementam. Bom, muitas pessoas até confessam os pecados, mas não abandonam. Muitas pessoas não abandonam porque não confessa, e não confessa porque não quer abandonar. A Bíblia diz que nós encontraremos a misericórdia do Senhor quando nós fizermos isso, quando nós confessarmos o nosso pecado e quando nós abandonarmos. O texto que eu li ontem, que nós meditamos ontem, vai dizer que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas como Ele vai nos perdoar? Quando eu confessar. Eu quero que você imagine os pecados que nós cometemos e que nós às vezes falamos com Deus em oração, mas nós não admitimos que é pecado. A gente fala para Deus assim: não, Deus, olha só, a tua palavra até fala sobre isso, mas não é bem assim, sabe? Porque minha vida é diferente das pessoas da Bíblia, no contexto de hoje, na cultura de hoje pode, e não sei o quê. Então, às vezes eu confesso, mas não confesso. Eu só falo do pecado, mas o meu coração não está confessando. Porque eu não estou admitindo a culpa por aquele pecado. Eu não estou admitindo que eu estou errando. Eu estou apenas querendo me justificar diante de Deus. Quem faz isso não prospera. Pode até imaginar que está prosperando no momento, porque o pecado é assim. Quando você começa a cometer pecados, a se entregar deliberadamente ao pecado, as coisas até no começo vão bem. E aí você pensa que Deus de alguma forma está abonando aquilo. Você pensa que de alguma forma Deus está te abençoando por você estar pecando. Mas o que está acontecendo de fato ali é que você está plantando uma semente e você vai colher os frutos daquela semente. Talvez você pense que está vivendo uma vida de pecado e que está tudo bem porque as coisas estão bem agora, mas você não confessa o pecado e não quer abandonar o pecado. O que a Bíblia vai dizer? Que esse fruto de pecado vai crescer, que você vai receber o salário desse pecado, que é a morte. E que tudo que o homem planta,
ele colhe. Então, amado irmão, não se iluda. Se você quer dar um passo extraordinário, como Pedro deu em seu crescimento pessoal, você tem que encarar Deus. E se Deus está falando ao seu coração nesses dias que existem pecados dos quais você abraçou, os quais você acha que Deus está abonando, os quais você acha que Deus não está nem aí, leia as Escrituras e o que elas dizem. Aquele que tenta esconder os seus pecados não vai prosperar, vai cair. Aquele que tenta esconder os seus pecados, que tenta justificar diante de Deus, vai cair na miséria. Porque a miséria é o oposto da prosperidade. Então, amado irmão, mas a Bíblia diz que há um outro caminho. Mas os que confessam e abandonam alcançará misericórdia. A minha oração é que eu alcance a misericórdia de Deus nessa manhã. A minha oração é que a Central Ouro Minas alcance a misericórdia de Deus nessa manhã. A minha oração é que as famílias da Central alcancem a misericórdia de Deus nessa manhã, confessando os pecados e abandonando. Amado, se você não abandonar os seus pecados enquanto é tempo, mesmo olhando para Jesus, mesmo Jesus olhando para você diretamente como olhou para Pedro, Pedro, quando Jesus olhou para ele, ele reconheceu o pecador que ele era, porque ele havia dito que não negaria Jesus, mas Jesus havia dito que ele ia negá-lo. Ele viu, Jesus estava certo. E às vezes Jesus está olhando para mim, olhando para você e dizendo assim, olha, você está em pecado. E você está dizendo, não, eu não. Não, eu não é assim não. Não, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ter algo bom nessa vida para curtir. Não, isso aqui não é pecado, depende de quem olha. Pecado depende de Deus, da Bíblia. Se a Bíblia diz que é pecado e pronto. É simples assim. Mas aquele que encobre os seus pecados, aquele que tenta esconder os seus pecados, não vai prosperar. E aí esse lenço não vai ser usado como Pedro poderia ter usado. Pedro se arrependeu ali naquele momento, chorou amargamente, e dali ele seguiu em frente. Ele teve a sua vida transformada e assumiu o seu lugar no ministério de maneira tremenda. Mas talvez você não queira fazer isso hoje, talvez você não queira fazer isso durante a semana. Então guarde esse lenço que você vai usá-lo em algum momento da sua vida. É lógico que esse não é o desejo do pastor. O desejo do meu coração é que você use, é que eu use para consertar minha vida diante de Deus. E se eu tiver de chorar, que sejam lágrimas que me levem ao arrependimento, que sejam lágrimas que brotem de um coração que teve um encontro com Jesus. Isso é o que Deus quer para mim e quer para você. É ou não é, Loki? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma quarta-feira muito abençoada, tenha um meio de semana muito abençoado. Amanhã eu sei que tem reunião de célula, vocês vão pensar na mensagem de ontem, aliás, na mensagem de domingo, e vão refletir também sobre esses versículos. Que o Senhor abençoe sua célula, que o Senhor abençoe cada líder de célula, cada pessoa que está participando do CCM, querendo dar um salto no seu crescimento pessoal. Que Deus nos abençoe. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe, Deus, cada casa nesta manhã. Pai amado, que possamos, ó Deus, ter o discernimento pelo Espírito Santo do Senhor, de que estamos fazendo coisas e vivendo de maneira que não agrada ao Senhor, e por isso nós não estamos prosperando. Então, Deus, que cada um de nós possa se acertar com o Senhor, ter, ó Pai, o olhar fixo no Senhor, autor e consumador da nossa fé, e que possamos perceber que o Senhor também olha para nós, e que o olhar do Senhor diz quem verdadeiramente nós somos. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia, essa misericórdia que diz que se nós confessarmos o nosso pecado e abandonarmos, o Senhor é fiel e justo e o Senhor há de nos perdoar e podemos encontrar em ti misericórdia. Que possa sim ser essa verdade vivida em cada irmão e irmã da Central e em cada pessoa que assiste esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tenha uma semana abençoada. Se você não se inscreveu no canal da igreja aqui, do YouTube, se inscreva no canal, ative as notificações, você vai ser avisado dos cultos de celebração, vai ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na Central, tá bom? Acompanhe também as redes sociais da igreja, visite o site da igreja, lá tem estudos, lá tem os endereços das células que estão funcionando, novas células em breve vão estar abertas, tem estudos, enfim, muita coisa boa para te abençoar, para abençoar a sua família, tá bom? Não fique de fora. Deus te abençoe e te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.